sobre as nossas emoções, né? Acaba sendo, né, doutor? A nossa vida. Eu vou ter que desativar os comentários, gente. Por quê? Porque fica melhor a conexão, tá bom? Mas só que depois vocês podem entrar pela live, tá? Aqui no Instagram, aqui. Podem enviem para as pessoas que vocês acham que mereçam, tá? A gente tá com um conteúdo que a gente quer agregar na vida de vocês. Esse é o nosso projeto aqui, tá? O Bonita pra Valer é porque a gente se maqueia, mas a beleza ela vem de dentro. Então, assim, nós queremos levar até você justamente essa questão, assim, de você ser cada vez melhor. E hoje, toda sexta-feira, sempre será com o Dr. Maurício. Qual é o tema de hoje? Eu até conversei com ele que agora aqui, porque o tema seria né, relacionamento. Mas o que é que vem mais afligindo o meu público maior são as mulheres. Então, assim, o que é que vem nos afligindo realmente? Essa questão de relacionamento, homem e mulher. Por que é que hoje não vem dando certo? Por que será que nós mulheres estamos muito exigentes? Será que o mercado tá muito grande entre homens e mulher, né? Como se diz? Inflacionou o mercado. Exatamente. Então, assim, por que é que namoro hoje em dia, doutor? As mulheres, independente dessa questão, assim, a gente, muitas das vezes, algumas mulheres, vou desativar aqui, tá, meninas? Eu gostaria que vocês ficassem clicando no coraçãozinho, por quê? Nesse coraçãozinho do lado, porque chega mais pessoas. E outra situação também, a gente vê se tá dando ok a nossa live ou não, tá bom? Então, assim, vai mensurando. Então, assim, doutor, o que é que acontece? Hoje em dia, os relacionamentos, homem e mulher, namoro, não está dando certo. O que é que pode estar acontecendo? São os homens ou as mulheres que estão muito exigentes? São os dois? Num total, assim, o que o senhor acha que dentro da nossa vida afetiva, o que é que a gente pode fazer? Ou o que é que... Na verdade, Luciana, essa questão do relacionamento, se nós fôssemos falar de forma mais detalhada, deveríamos retroceder na questão até da vida intrauterina, que é lá que inicia-se o primeiro relacionamento entre a figura masculina do pai e a figura feminina da mãe. Lembremos disso. A criança ela já nasce com a predisposição na sua estrutura neuroplástica para ter as referências na questão do relacionamento. Por exemplo, quem determina a relação de uma menina para com os homens? Nós observamos que inconscientemente está ligado à figura do pai, principalmente no complexo de Édipo. Quando existe o complexo de Édipo, a menina está formatando inconscientemente a estrutura positiva de uma figura masculina dentro dela, na qual no futuro ela irá projetar na sua relação. E o menino? O complexo de Édipo, né? Que às vezes alguns autores chamam de complexo de Eletro, quando está ligado à figura feminina. O que a criança nesse complexo de Édipo, tanto edipiano, tanto de menina como de menina, a menina apaixona pelo pai e o menino apaixona pela mãe para formatar inconscientemente o tipo de mulher que ela vai ter, que ele vai ter no caso. Então o que acontece? A partir desse princípio nós percebemos o seguinte, que a estrutura formacional desse período que vai de 0 a 6 anos, vamos dizer assim, já está trazendo dentro da criança uma determinação não absoluta de como vai ser a sua qualidade de relação. Por exemplo, a função do pai na vida de uma criança. A figura masculina do pai só tem uma função, que é a função de segurança e proteção. Se por acaso a criança não houve na criança um equilíbrio na questão da segurança e da sua proteção em relação à figura masculina do pai, na sua representação do inconsciente dele, cujo conteúdo vai determinar as suas relações no futuro, essa criança vai buscar no outro proteção
e vai buscar no outro segurança. Automaticamente, essas relações posteriores já estão comprometidas. E a figura da mãe? A figura da mãe, a figura feminina da mãe na estrutura formacional da criança, que nós estamos falando sobre relacionamento, desenvolve uma única coisa, um único conteúdo, que é a afetuosidade. Quando a criança exatamente não recebe o afeto de forma homeostática, equilibrada da figura da mãe, qual a tendência desta criança no futuro ao tornar-se jovem? Tanto jovem menina como jovem menino. É buscar nas suas relações aquele afeto que exatamente faltou dentro dele. E as relações já começam a ficar doentia. Agora, quando existe nessa relação da figura maternal, figura paternal, na questão de segurança, na questão de proteção, na questão da afetuosidade em excesso ou em falta, isto aí é a base onde determina as nossas relações. Eu quero exatamente aqui dizer às meninas que estão me ouvindo que lembre-se de uma coisa. Inconscientemente você está buscando na figura do seu namorado a representação daquilo que foi formatado na sua relação com seu pai. Guarde isso. Inconscientemente, querida, você está relativamente casando com seu pai em versão diferente. Porque se não houvesse isso, não haveria casamento. A mesma coisa são os meninos quando se tornam jovens. Se exatamente não houvesse dentro deles a estrutura formatacional, de que exatamente recebeu da figura da mãe no complexo de Édipo, no período edipiano, eles não iriam ter exatamente esse despertar em relação à figura feminina. E nesse exato momento, se tiver algum distúrbio, alguma deficiência nesse aspecto, ele já vai ter problema. Porque quer queira ou não, meninos, você futuramente vai casar com sua sogra em versão diferente. Dá para você me entender? É importante que você reflita isso. É importante que você reflita isso. Então, na verdade, nessa questão de com quem vamos relacionar, nós escolhemos pelo nosso eu, mas são as nossas emoções estruturais de conteúdo psíquico no nosso inconsciente que tem um valor muito profundo nas nossas escolhas. Agora, aqui vai alguma coisinha que eu quero passar para vocês. Primeiro, quando vocês começarem a relacionar com a pessoa, primeira coisa, não comece um relacionamento com conteúdo afetivo no sentido de envolvimento. Primeiro, conheça essa pessoa como amiga. O primeiro passo de uma relação é você tornar-se amigo ou amiga de quem quer você relacionar. Porque haverá um tempo, meu querido, em que todas as manifestações químicas do corpo, a estrutura da deusa do corpo e também a estrutura do seu tecido adiposo trabalhado, meu irmão, eles vão deixar de existir. E a única coisa que vai perdurar no futuro é a amizade. Eu sempre digo aqui aos meus pacientes o seguinte: relacionar no sentido matrimonial, no sentido de construir família, é o seguinte: primeiro você faz a pessoa amiga, depois você torna essa pessoa namorada, só deve namorar de quem é seu amigo, depois torna-se noivo, depois torna-se, vão se casar, constituir família, e no final de tudo tem a amizade que vai terminar o final, porque haverá um momento que você vai ter que manter sua relação com seu parceiro, não por interesse que aquilo que ele vai te oferecer. Aí haverá o verdadeiro amor. Inclusive eu quero dizer para vocês o seguinte, minha forma muito legal de expor, que hoje eu estou amando minha esposa. Ah, por favor, ela sabe disso. Por quê? Porque na verdade é hoje que aqueles valores que nós tínhamos no passado, que havíamos no passado, que nos levava a nos unir, eles foram caindo com o tempo, surgindo novos valores. O que acontece? A verdadeira construção vem com a maturação desses períodos. Então, agora, nesses períodos de amizade, namoro, noivado e casamento, a vida lhe dá muitos sinais. A primeira coisa que você precisa observar, menina, quando você, ou garota, ou mulher, quando você for namorar ou ser amigo de alguém, é descobrir como esse futuro parceiro seu, a relação dele com a mãe.
Assim como ele relaciona com a mãe, ele fará uma projeção em você. Aí que estão a diversibilidade de doenças que os senhores não imaginam. E conforme é o pai dele, assim ele será. Lembre-se disso. Por exemplo, quer ver? Se você vai exatamente casar com um rapaz, ou está relacionando com um rapaz que ele tem um pai alcoólatra, a tendência dele é ser alcoólatra. Mas não quer dizer que ele vinha a ser alcoólatra. Essa doença dele de alcoolismo, que foi absorto na sua genética e no comportamento do pai como figura masculina, assim como ele é, vai estar nele. Pode sair por outras variáveis. Por exemplo, um filho de alcoólatra pode se tornar um homem frouxo, emocionalmente falando. E o que acontece? É aquele homem que perdeu a sua estrutura e capacidade de ser gestor da família, ele não é alcoólatra, mas ele é frouxo. Então, se nós trouxermos esse cidadão para o consultório e nós formos tratar, nós vamos observar que a frouxidão dele não é frouxidão no sentido de viril, lembre-se disso, porque o verdadeiro homem não tem nada a ver com a virilidade. Guarde isso, viu? Por favor, ereção peniana, desculpa-me aqui a minha fala, não quer dizer que o cara seja homem. O homem deve ser estruturado de forma emocional. Então, o que acontece? O primeiro sinal, automaticamente, se o rapaz é violento com a mãe, você automaticamente vai trazer alguém violento para sua casa. Por exemplo, certa vez eu vi alguém contar uma história que diz o seguinte: doutor, uma menina chegou e disse, doutor, eu encontrei um rapaz maravilhoso, fantástico, trabalhador, honesto, bonito, e aquela coisa nos deu tanta imagem desse rapaz que a gente falou, poxa, é um sonho, se fosse mulher eu casaria com ele. Automaticamente depois ela disse, mas olha, ele bate na esposa, ele bate na mãe dele, aliás, desculpe, automaticamente eu devo casar? Sim, porque a mãe dele está cansada de apanhar. Ela precisa ter uma substituta. Então o que eu quero dizer a vocês, minhas queridas mulheres? A crise que nós estamos vendo no relacionamento hoje é porque nós estamos entrando numa relação ou num relacionamento sem reflexão. Nós precisamos refletir. Mas o que acontece? O testosterona, a questão das angústias dos prazeres fisiológicos, ou então as minhas próprias questões psicológicas reprimidas no meu inconsciente não são resolvidas, e eu procuro buscar no outro a solução desse problema, e eu não vou alcançar jamais. Agora, voltando à questão da Luciana que falou-nos nessa manhã, na verdade, o que acontece? Não são as mulheres que estão menos, os homens estão mais. É porque as pessoas adoeceram. Eu não sei se vocês percebem, adoeceram. Por exemplo, meu tempo que eu sou bem novinho, por favor. Mas olha aqui, o namoro começava-se o quê? Antes do namoro havia amizade, depois da amizade havia o namoro, depois o noivado, e até certo ponto não havia um relacionamento íntimo da sexualidade. Porque eu quero chamar a atenção a vocês aqui, meninas. Toda mulher que de forma precipitada relaciona na intimidade sexual com o parceiro que tem pouco tempo de relação, ela começa a se tornar objeto. Porque psicologicamente o homem quer conquistar. Quando ele conquista a sua maior intimidade, você vira objeto. E a partir desse momento que você virou objeto, ele vai buscar outra. Agora, se você disser assim, doutor, mas se eu não oferecer para ele a intimidade, outras irão. Aí você está adoecendo igual as outras. Você precisa ter vida própria nessa questão. Então, essa questão de relacionar são exatamente fundamentadas nesses princípios que estamos analisando. É o princípio de família, relação de filho com a mãe, relação de filho com o pai, relação de filha com o pai, relação de filha com a mãe. E agora, nós precisamos ter isto. Agora, as nossas relações começam doentia. Primeiro, não observamos os sinais. Segundo, antes de conhecermos alguém, nós nos entregamos a este. E nesta integração, ou nesse momento que você se oferece a essa pessoa, você perdeu profundamente o seu valor. Porque, na verdade, quando você
se entrega muito rapidinho ao outro sem conhecer, é sinal que a sua relação já não é um relacionamento, é uma dependência. Todas as vezes que você, de forma precipitada, sai com a pessoa hoje, principalmente as mulheres, e leva a ter um relacionamento íntimo com essa pessoa, em pouco tempo, é sinal que isso aí vai virar uma dependência, já é completamente doentia. E é sinal também que você não se conhece. Então, encerrando por hoje, nós vamos continuar os nossos próximos bate-papos posteriormente. É preciso você conhecer esses 3 tipos de relacionamento. Relacionamento interpessoal, você e o outro. Relacionamento intergrupal, você e o grupo. E o relacionamento intrapessoal, que é o determinante nos demais relacionamentos. Você nunca vai ter uma relação acompanhada de um relacionamento sadio se você não se conhece. Porque a proporção que você se conhece, você vai conhecer o outro em relação a você e você vai falhar menos. Agora fica aqui um parecer clínico para vocês. Antes de envolver profundamente, com carga emocional, nas pessoas que você conhece há pouco tempo, valorize você. Ninguém pode pegar seu corpo e fazer o que a pessoa deseja simplesmente por prazeres sensitivos. Eu tenho dito muito aqui aos meus pacientes o seguinte: a maior parte das mulheres, elas têm tido orgasmos unicamente fisiológicos. Por que fisiológico, doutor? Porque elas são simplesmente prazerosas no sentido sensitivo, orgânico, funcional. Mas no aspecto psíquico não há. E não existe verdadeiro orgasmo se não tiver uma profunda relação psicológica desse momento. Então, o que acontece? Aí está exatamente o nosso problema. A partir do momento que as mulheres colocarem na sua posição de se valorizar, de se conhecer, lembre-se disso, e não se desvalorizar diante dos homens, porque lembre-se do detalhe, mulheres, os homens são predadores, as mulheres são presas, é assim que é a sociedade pós-moderna. A proporção que você fragilizasse, você vai ter nenhum predador, não de um relacionamento sadio, mas simplesmente o que? Para devorar você e lançar você com mais um cardápio de satisfação. Então eu gostaria de dizer, principalmente às mulheres neste momento, valorize, se conheça. Olha a história da pessoa que você vai relacionar. Olha a história da sua vida. Se por acaso você não teve um pai referencial, você precisa procurar ajuda para que dentro de você reestruture essa imagem, para que você não busque no seu parceiro essa carência, esse déficit, e não procure no seu parceiro preencher isso. Porque lembre-se disso, saúde psicológica não é substituir a perda, é trabalhar a perda. E lembre-se disso, é importante que tenhamos isso em mente. É importante também que você entenda, meu caro jovem, se você exatamente não recebeu nada da mãe, se você é carente de mãe, se você não recebeu afetuosidade, você precisa se resolver antes de se aprofundar numa relação, senão você vai projetar, buscar na sua parceira a imagem da mãe. E existem casamentos completamente destruídos, relações destruídas. Às vezes algumas pessoas chegam aqui e falam assim: doutor, eu não entendo, a minha mulher faz tudo para mim, mas eu sou um homem insatisfeito. E eu começo a analisar e descubro que a esposa virou mãe. Então a partir daquele momento, a relação começa a morrer. Outra coisa que é fundamental, aconteceu no consultório algo aqui que vocês vão dizer: mas meu Deus, é verdade, é verdade. Eu atendi um paciente certa vez que ele disse: doutor, eu vim aqui porque eu estou com um problema sério. Falei: claro, querido, nós todos temos problemas. Quando eu tenho relação com minha esposa, eu tenho um sentimento de culpa que promovia um incesto. Olha que ponto chega, hein? Olha que ponto chega. Ele se sentia culpado de uma forma como se tivesse um incesto. E durante nosso período de tratamento, nós percebemos que a representação da esposa estava tão profunda nele que já seria a mãe dentro dele. Então, quando ele produzia prazer na intimidade com a esposa, era como se ele estivesse possuindo a própria mãe. Olha que angústia. Um casamento desse, uma relação dessa está morta. Procure ajuda. Enfrente as situações.
E lembre-se de uma coisa, o fundamental para nós, que somos seres humanos, são os períodos de vida intrauterina e aquele período que vai de 0 a 6 anos. Por favor, papai, por favor, mamãe, olhe para os seus filhos de forma diferente. Não transfira para a escola aquilo que vocês precisam fazer. Construi seus filhos, porque vocês estão construindo a sociedade do amanhã. Então, relacionar não é difícil. Relacionar também não é fácil. Alguém certa vez perguntou, qual é o segredo da relação e do relacionamento? Porque existe uma diferença entre relação e relacionamento, viu? Às vezes a relação é só assim, o relacionamento é mais profundo. Eu disse, relacionar é você adquirir maturidade e a capacidade de mudar-se sem exigir do outro nada. E todo defeito que você vê no outro está em você. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar nosso bate-papo por hoje. Mande suas perguntas, porque às vezes o tempo é muito rápido, mas nós gostaríamos de esmiuçar mais sobre essas questões, essas fases da criança que determinam as relações, essa fase da adolescência também que determina as relações, porque na verdade, lembre-se que o seu relacionamento com o seu namorado ou namorada ou vice-versa, hoje é uma continuidade do seu relacionamento com seus pais no passado, de forma inconsciente, tá bom? Eu desejo a vocês um feliz final de semana, um abraço para vocês e um beijo no coração de vocês. Gente, nossa, que palestra, né? Assim, veio mais assim a palestra assim, nesse bate-papo aqui na minha boca aqui, doutor. Mas só que assim, gente, muitas das vezes, assim, quando a gente não se autoconhece, né, doutor, eu acredito assim, a gente passa a depender emocionalmente de outra pessoa. E a partir desse momento não existe relação, existe dependência. Exato. E no momento que eu estou dependendo, eu morro, porque será o outro em mim. O meu desejo já não será o meu desejo, será o desejo do outro em mim. E quando eu começo a desejar o desejo do outro e viver o desejo do outro em mim, eu começo a morrer como pessoa. Porque, na verdade, o meu eu é como um vulcão. Durante o tempo e o espaço ele fica ali dentro, mas de repente ele sai, ele quer viver. A angústia do ser humano é porque ele quer viver. E ele simplesmente existe. E como você sai da fase da existência para o viver? Conhecendo a si mesmo. Então, gente, ó, essa questão assim da gente, às vezes, quantas vezes eu mesma já falei, eu tô sozinha, não sei o que. Gente, a gente tá com a gente mesmo. Na verdade é isso, você nunca está só. A partir do momento que você buscar a sua construção de bem-estar no outro, você já está doente. O outro me faz mais feliz, mas eu sou feliz mesmo sem o outro. É bom que você entenda isso, viu? Porque se realmente da vida colocasse no outro minha felicidade, imagine você briga, o outro vai, arruma a mala e na saída, na porta, ele fala assim, eu estou esquecendo uma coisa. Fala o que é, eu vou levar a sua felicidade. Isso é impossível. Quem constrói sua vida é você. Você é agente de sua própria história. Ai, gente, é bonito, né? Olha, assiste. Novamente, mesmo que você tenha me acompanhado, manda para sua amiga, envia aqui assim, ó, né, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui assim, um triângulozinho, envia para aquela sua melhor amiga, para o seu amigo também, porque hoje em dia, assim, eu acho que essa questão, assim, de se relacionar, muitas das vezes não quer dizer só, como o Dr. Maurício mesmo falou, não, vem através de uma amizade. Então, assim, a gente precisa disso, a gente também precisa se curar, tá? Eu espero que já tenha te ajudado muito, porque tem me ajudado também. O Dr. Maurício já vem na minha vida já há um bom tempo. Que bom, né? Engraçado, eu sempre digo para a Luciana que a questão, eu não fiz nada por ela, sou só um escultor. Eu apenas fui e esculpir aquilo que impedia dela manifestar a sua beleza interna sem maquiagem externa. Porque se não houvesse harmonia, você nunca vai entender o que é dela. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui nosso telefone, não sei se eu posso. Pode. Nosso telefone 3641-4851.
Nós atendemos aqui no consultório em Santa Helena, né? Também sou professor aqui em Santa Helena, em Goiás. Estou muito feliz em estar aqui durante esses 3 anos. Eu tenho agradecido muito a Deus e à Sociedade de Santa Helena por me receber também. E aproveitando, eu quero mandar um abraço de forma especial para os nossos alunos, que já estão alguns sintonizados, para os meus colegas professores ali do Colégio Vital, para meus, não digo nem pacientes, para meus companheiros em reconstrução, que nós temos juntos construído a nossa história, porque cada pessoa que seja para reconstruir sua história ajuda-me cada dia a reconstruir a minha, e queremos dizer que nós estamos aqui à sua inteira disposição, ok? À sua inteira disposição. Gente, eu vou deixar também lá na minha página lá todos os contatos do Dr. Maurício, tá? Tá bom. Ó, até na próxima sexta, junto com o Dr. Maurício, mais bonita para valer, todas as terças e sextas-feiras as E lives. lembre-se de uma coisa, ninguém torna-se a bonita se não houver um bom relacionamento. Porque a maquiagem externa não consegue transformar um coração ferido. Gente, um beijo pra todos. Um abraço para você. Tchau, tchau. Ficou legal? Aí? Nossa.